Hoje, primeiro dia do segundo semestre do ano de 2023, e no ar o Diálogo Espírita número 536. Sejam todos bem-vindos. Bem, o destaque do nosso programa de hoje é o quadro Entrevistas, onde receberemos o companheiro de doutrina espírita, José Maia, que está estreando na literatura com o livro Reflexos do Bom Combate. A propósito disso, nós gostaríamos de registrar aqui que essa iniciativa de apoiar não só escritores espíritas paranaenses, mas todo idealizador de algum bom projeto para o movimento espírita, está no DNA da Associação de Divulgadores do Espiritismo do Paraná. A nossa associação nasceu a partir de uma outra que se extinguiu no ano de 1994, a ABRAGE, Associação Brasileira de Jornalistas e Escritores Espíritas, que atuava em âmbito nacional. Dela surgiu a ABRADE, Associação Brasileira de Divulgadores do Espiritismo, e com a modificação em sua estrutura organizacional, passou a contar com entidades estaduais voltadas à área da comunicação e divulgação espírita. É o que fazemos com muita responsabilidade por aquilo que nós veiculamos, e como herança da ABRAGE, procuramos dar o devido e merecido destaque a jornalistas e escritores, sejam conhecidos, novos ou estreantes, desde que a obra ou o trabalho apresentado tenha qualidade técnica e principalmente esteja de acordo com os princípios espíritas. Política de ação, bem diferente do que se vê com frequência por estas bandas, onde não se valoriza aquilo que é produzido por aqui, em atitudes de indiferença, de omissão e muitas vezes mesmo de menosprezo. Dito isto, vamos à entrevista com o José Maia. Prezados amigos, estamos começando o nosso Diálogo Espírita de hoje com o quadro Entrevistas. Presença aqui do nosso companheiro de doutrina espírita, José Maia. Não é a primeira vez que ele participa do nosso programa. A última vez que ele nos deu a honra da sua visita foi em fevereiro do ano passado. Eu não vou ler aqui todo o currículo dele, que é bastante extenso, mas deixo dito apenas que é paranaense, casado e acabou de adentrar aí a faixa etária dos 70, né? 70 anos. Profissionalmente atua como assistente comissionado do Gabinete da Superintendência Geral de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do Governo do Paraná. No movimento espírita há meio século, já desenvolveu inúmeras atividades e ocupou diversos cargos diretivos, especialmente no Centro Espírita Trabalho, Solidariedade e Tolerância, aqui da capital. Maia, muito prazer revê-lo e pela sua presença aqui no nosso Diálogo Espírita. Já plantou uma árvore? Sim. Já plantou uma. Então já cumpriu com a missão. Perfeitamente. Já plantou árvore, já teve filho, tem filhos, netos. Perfeito. E agora estreando na literatura. O filho de papel. É verdade. Você acaba de... Eu vi ali na ficha catalográfica que parece que foi o ano passado que saiu esse livro, né? Perfeito. Mas vamos considerar aí que está ainda na fase de estreia, toda aquela animação. O título do livro é bastante extenso, né? Eu gostaria que você explicasse para nós aí. Reflexo do Bom Combate ou Memórias Cinquentenárias de um Poeta Bissexto. Explica para a gente isso aí. Ok, Wilson. Primeiramente, a minha gratidão pelo convite, sempre uma alegria estar aqui e para abordar temas que dizem respeito à doutrina espírita, que é a nossa filosofia de vida desde a adolescência. Realmente, este é o filho de papel, é o que faltava ainda na trilogia clássica. Foi publicado ano passado e a partir deste ano nós estamos dando a divulgação mais ampla. Combati o bom combate, terminei a minha carreira, guardei a fé. Palavras do nosso eminente apóstolo Paulo.
e com esse título que há mais de 30 anos nos acompanhava, desde os anos 80 e tantos da década, Reflexos do Bom Combate. E quando comecei a organizar o livro, me pareceu assim que poderia colocar alguma coisa, já que os poemas dizem respeito a acontecimentos da minha história pessoal, num primeiro momento, mas também a legendas, a segunda e a terceira, sobre cada um dos poemas, mostrando o cenário brasileiro e o cenário mundial. Então, por isso tem um subtítulo que eu disse assim, é uma antologia poética inovadora, porque contém as memórias cinquentenárias de um poeta bissexto. Por que poeta bissexto? Foi um amigo jornalista, Aramis Milarte, tão conhecido na nossa cidade, já desencarnado, querido companheiro, cuja esposa foi também nossa companheira espírita por largo tempo. Ele me chamou de poeta bissexto desde a desencarnação do nosso grandioso presidente eleito Tancredo Neves. Naquele dia, 21 de abril de 85, declamei na rádio o poema Tancredo Esperança, que consta deste livro. E ele chamou então de poeta bissexto o autor daquele poema. E por isso nós adotamos essa terminologia. Pelo que eu pude observar, Maia, aliás, uma obra ali, vocês podem perceber, tem mais de 400 páginas, tem bastante conteúdo. Mas o que eu queria colocar assim, não é uma obra espírita, em princípio, de poemas, tratando de assuntos diversos. Porém, você coloca lá nas referências bibliográficas 3 obras de Allan Kardec, né, as 3 principais, por sinal. Existe alguma conexão das ideias espíritas, de você como espírito? Eu imagino que você coloca isso no livro, todo esse conteúdo, esse lastro doutrinário que você possui do espiritismo no livro, estou certo? Perfeitamente. Então há uma ligação bem estreita com a doutrina espírita. Por isso nós colocamos nas referências bibliográficas aquelas 3 grandes obras do Kardec, né? O Livro dos Espíritos, que nos responde a tantas questões filosóficas, mesmo científicas, mesmo religiosas ao longo do tempo. O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, na parte científica da doutrina, a mediunidade, a reencarnação, a comunicação, a sobrevivência, e o grande código moral que é o Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Então, estas 3 obras são realmente um elemento basilar para a nossa modesta apresentação aqui do Reflexos do Bom Combate. Há poemas que são bem embasados nas obras kardecianas, digamos assim. Poemas que nós fizemos em homenagem a algumas casas espíritas, em homenagem a algumas personalidades já desencarnadas, alguns companheiros de doutrina aqui da nossa região com quem convivemos, e o grande trabalhador da doutrina espírita, não só no Brasil, mas hoje na América Latina, o Dr. Bezerra de Menezes. Temos aqui 2 poemas para ele, que foi chamado de O Kardec Brasileiro. E era o nome também, Dr. Bezerra de Menezes, da Universidade Espírita aqui de Curitiba, ou melhor dizendo, da Faculdade Espírita, que pretendia ser a universidade. Então, esses 2 poemas nós fizemos exatamente em eventos alusivos à comemoração do aniversário de encarnação do Bezerra de Menezes. Interessante. A reencarnação, por exemplo, é um dos temas que a gente aborda em vários poemas. Comunicação dos espíritos, a lei de causa e efeito, o aspecto consolador da doutrina frente aos nossos sofrimentos, às nossas provas, e dirigidos alguns poemas a pessoas que estão passando por provas difíceis ou que passavam no momento em que o poema foi composto. Você já falou um pouquinho ali, só que eu gostaria de entender um pouquinho melhor sobre essa contextualização que você faz. Existe um paralelo cronológico aí no caso entre o momento em que os poemas foram escritos e acontecimentos
em nível nacional e internacional, é isso? De onde que surgiu essa ideia? Perfeito. Então, eu trabalhei bastante tempo como revisor de livros, de textos, como redator, e hoje ainda exerço esse trabalho de redator e revisor de texto no órgão do governo, a chamada Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. Então, muitas vezes eu observava assim, puxa, é uma antologia poética muito interessante, tem uma mensagem. Às vezes parecia até meio enigmática a mensagem e a gente tinha dificuldade de interpretar, de entender. E também por que o poema foi feito, qual era o momento do autor. Questões assim vieram à mente. E o que estaria acontecendo no Brasil naquele momento, naquela época, no mundo. Então, por exemplo, um dos primeiros poemas aqui, Conselho, 1970. 1970, bom, eu vivia a minha crise de adolescente sem causa, como se diz hoje, não é? Os conflitos da adolescência. Então, ali eu estava presente no primeiro momento. E num segundo momento, ora, o Brasil foi tricampeão de futebol lá contra a Itália, puxa, está ali registrada essa informação. E mais ou menos por essa época também, o que é que a gente vivia no Brasil, não é? Então, o Brasil está tanto em nível nacional quanto em nível internacional, ali como acontecimento histórico, não é? Mas também no Brasil, logo mais a gente viveria o fenômeno do milagre econômico, não é? Milagre econômico do governo militar, do então presidente Médici, o Delfim Neto, nosso ministro da Fazenda, e todo aquele conjunto gigantesco, né, de realidade em que a gente vivia. Então, por isso, achei por bem colocar sobre cada poema, não só a data, mas também o contexto do autor, do Brasil e do mundo. Poderíamos dizer que são poemas históricos. Sim. É a história narrada na forma de poesia, praticamente, né? Perfeitamente. Bom, depois a gente vai tratar também o Maia quer falar um pouquinho aqui de outras obras, especificamente espíritas, né? Então, só para a gente encerrar esse segmento, Maia, para as pessoas que estiverem interessadas em adquirir o livro, como é que está sendo feita a comercialização, onde é que a pessoa pode encontra o valor dos livros, dá para você ver que é muito interessante, tem um grande aprendizado aí de vida do autor e para compreensão, né, da própria situação do nosso país, do mundo aí, nesse contexto todo. Quais seriam as informações? Pois não. Eu mesmo me preocupei, não é? Aonde vou achar o meu livro, se eu for uma pessoa que fala em busca dele, não é? Daí joguei na internet, não é? No Google, e apareceu lá, está na Amazon, na Shopee, na editora Apri, que foi de Curitiba, a editora francesa que lançou o livro. Não tenho maiores informações, a não ser que a editora colocou o livro em 25 ou 30 livrarias do Brasil. E eles também têm penetração internacional. Então, se jogarmos no Google o nome do livro, Reflexos do Bom Combate, certamente nos encontraremos onde adquirir, o preço e tal. Perfeito. Bom, quer acrescentar mais alguma coisinha sobre o livro ou quer passar para... Sobre o livro, eu ainda diria o seguinte, em homenagem ao trabalho que eu realizo atualmente nesta Secretaria de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, tem 18 poemas que eu toco em temas importantes. Meio ambiente, universidade, conhecimento, universidade aberta da pessoa idosa, que é um setor onde eu também atuo, estão aqui no livro. 18 poemas. Perfeito. Então, poderia abordar o segundo aspecto? Claro. Perfeitamente. Fique à vontade. Então, dito isto, na entrevista aqui bem conduzida pelo nosso querido amigo Wilson, eu queria abordar que nós temos também uma literatura de além-túmulo, uma literatura mediúnica, uma literatura espírita. Por exemplo, esse livro é um clássico. Ernesto Bozano foi um grande estudioso, pesquisador da doutrina espírita no século XIX e até quase a metade do século XX. Ele desencarnou em 1943. E ele deixou uma obra prodigiosa.
Então, este livro, Literatura de Além Túmulo, nos remete a esta realidade de que existe uma literatura que provém do mundo espiritual. A gente pode lembrar aí, por exemplo, da Cabana do Pai Tomás, o famoso livro americano da médium Harriet Stower, que contribuiu para a abolição da escravidão nos Estados Unidos. Um dia perguntaram a ela, mas a senhora escreveu esse livro? E ela disse, não fui eu, foi a mão de Deus. E daí vem toda uma explicação em torno da mediunidade, da possibilidade, da realidade de que os livros podem ser transmitidos por pessoas desencarnadas, que já viveram, que já tiveram história por aqui. Tem um outro livro chamado Raio-X do Livro Espírita, Eurípides Kuhl. Ele também é um estudioso desta área, né, das obras mediúnicas. E existem outros pesquisadores, né, aqui no Brasil, como Denise Lino, Eduardo Carvalho Monteiro, Deolindo Amorim, já desencarnado, Francisco Claus Werneck e Osmar Ramos Filho. São estudiosos desta matéria. Então, fica aí esta grande realidade, e a gente, para encerrar, diria assim, esta é uma grande realidade. Benjamin Franklin, quando encarnado, ainda dizia que a lápide dele deveria conter estas palavras, mais ou menos. Aqui jaz Benjamin Franklin, que voltará em nova edição, revista e atualizada pelo autor. É isso que eu queria dizer. É verdade, é bem interessante essa colocação do Benjamin. Me chamou a atenção porque são esses livros aí de pesquisa, né, do Ernesto Bozano, por exemplo, eu não tinha conhecimento. Já possuo, já li vários livros dele, mas literatura de além túmulo, não sei do que se trata. Vou inclusive procurar adquirida junto à La Chatte, a editora La Chatte. Isso. Você quer acrescentar mais alguma coisa? Nós temos aí quase um minuto. Puxa, então é uma oportunidade valiosa, né, que a gente deve aproveitar. O livro espírita é tão importante, não é? Quando no mundo de hoje a gente vê essa globalização, não é? Eu tenho muito usado o conceito do Marshall McLuhan, né, da aldeia global. Essa aldeia global hoje é uma pequena oca, não é? Para nós, porque tudo que acontece em qualquer lugar do mundo nós sabemos de imediato. E o livro espírita é este formidável instrumento que traz o alimento para a alma, né, tão carente desses dias. Quando nós vemos, como vimos amigas queridas falarem ali há pouco, um índice de suicídio tão grande em toda parte, nos países desenvolvidos, que têm materialmente tudo o de que necessita o ser humano, e nos países em desenvolvimento, nos países mais pobres. Então, viva o livro espírita, que nos traz o alimento espiritual para esta época tão decisiva da humanidade. Então, muito obrigado aqui para o José Maia pela visita. Espero que possa voltar outras vezes e com mais livros. Com muito prazer. Continue plantando árvores. Sim. E trazendo novos livros perfeitamente para nós. Tá bom? Muito obrigado. Agradeço. O nosso abraço e segue o nosso programa. Obrigado. Jornal Comunicação Espírita. Na matéria de capa desta edição, a mediunidade na Igreja Católica. No editorial, números e constatações sobre o movimento espírita. Em Trocando em Miúdos, Emmanuel e Luther King. Em livros que eu recomendo, de Hermínio Miranda, Alquimia da Mente. Jornal Comunicação Espírita. Assine e recomende. Olá, amigos. No quadro Fonte Allan Kardec de hoje, o nosso tema é mortes prematuras. O que são aquelas consideradas mortes prematuras, desencarnações antes do tempo previsto, segundo a nossa visão? Nós temos incluídos, nesses fatos, o aborto provocado, a eutanásia, o suicídio, que são atos voluntariamente provocados por alguém para encurtamento da vida humana. Nesses casos de atos voluntários para encurtamento da vida humana, as criaturas responsáveis por ele
vão responder no tempo certo, de acordo com o seu grau de responsabilidade, de consciência, de que não é possível ao homem, não lhe é permitido abreviar a vida humana, que Deus sabe melhor que nós qual é o tempo certo de cada um ir. Mas gostaríamos de lembrar hoje, quando falamos das mortes prematuras, especialmente o caso das crianças, dos jovens, que desencarnam aparentemente antes do tempo certo, mas por causas naturais ou por acidentes em que não desejávamos a sua partida, em que a família se vê enlutada, com profunda tristeza, muitas vezes, pelo seu desencarne aparentemente prematuro. Por que isso acontece? Os espíritos nos esclarecem que somos espíritos milenares, que temos muitas vidas e que vamos aos poucos reajustando as nossas qualidades pessoais, adquirindo experiências, caminhando do primitivismo até onde atingimos a angelitude. Nesse processo, por vezes, alguns espíritos têm compromissos, necessidade de reequilibrar o próprio corpo perispiritual, tem experiências necessárias que não exigem um longo tempo de permanência na Terra. Todas as existências humanas são programadas para ter a sua duração natural. Entretanto, alguns espíritos, necessitando de uma encarnação mais breve, o que eles fazem? Programam essa vida, que sabem que será curta, e pedem o apoio daqueles que os amam, dos seus espíritos familiares, de criaturas capazes de amar e de apoiá-los nessa jornada que já nasceu para ser breve. Nesse caso, quando eles são vitimados por um acidente aparentemente inesperado, que a família não podia prever, por uma doença que os martiriza aparentemente sem causa presente, de fundo moral, em que aparentemente eles não mereciam passar por aquele processo. Temos que saber que estas programações foram feitas ainda no plano espiritual, antes deles renascerem. E que eles nos escolheram como pais, como família, porque confiavam na nossa capacidade de amá-los tanto, que nós daríamos todo o suporte necessário para aquela existência que seria necessariamente curta. Vencido esse prazo, em que eles, por mérito, retornam ao plano espiritual já reajustados, prontos para prosseguir em novas experiências, o mérito da família, dos pais que os acolheram com amor, é muito grande. Temos que saber que esses filhos não estão longe de nós, que esses familiares permanecem ligados à nossa alma, tal como estavam antes de renascer, que estão acolhidos por criaturas, amigas nossas inclusive, que os amam profundamente, que não estão abandonados. E que se a sua jornada foi curta, é porque eles mesmos pediram isso antes de nascer e nós aceitamos, confiantes na nossa capacidade de amá-los e de renunciar, desapegar, embora continuando a amá-los, passado o tempo da sua jornada na Terra, certos de que oferecemos o nosso maior esforço, o nosso coração, a nossa alma, para que eles voltassem ao plano espiritual fortalecidos, reequilibrados e prontos agora, para um dia voltar à Terra, numa jornada mais longa, para o cumprimento de todas as expectativas de vida que possam ter. Confiemos, então, que morte prematura, quando não é provocada, não existe. Está apenas cumprindo os desígnios de Deus. Muita paz. Olá, amigos! No quadro Espiritismo Responde de hoje, temos a seguinte questão, eu vou ler aqui para vocês. Se a mediunidade é uma missão, por que ela não é dada só para as pessoas de bem? Bem, nós temos no livro dos médiuns uma questão falando a respeito disso. E eu gostaria de ler aqui, para daí a gente tecer os comentários. Essa questão, ela está então no livro dos médiuns, no item 220
no subitem 14, e diz assim: se é uma missão, como se explica que não constitua privilégio dos homens de bem e que semelhante faculdade seja concedida a pessoas que nenhuma estima merecem e que dela podem abusar? Então, seria uma questão para tentar esclarecer, né, esse ponto de que todos nós temos, em algum grau, a mediunidade, e não somente pessoas de bem têm a mediunidade. Então, todos nós, de acordo com o nosso merecimento, temos essa capacidade de interagir com o mundo espiritual. E a resposta que segue a essa questão diz assim: a faculdade lhes é concedida porque precisam dela para se melhorarem, para ficarem em condições de receber bons ensinamentos. Se não aproveitam da concessão, sofrerão as consequências. Jesus não pregava de preferência aos pecadores, dizendo ser preciso dar àquele que não tem? Bem, aqui nós temos alguns pontos importantes. Primeiro, que Kardec esclarece que nós todos, em algum grau, nós podemos apresentar esse fenômeno, essa característica, esse atributo, que é a mediunidade. Então, não é a mediunidade não é concedida por Deus apenas para determinadas pessoas ou para espíritos missionários que vêm à Terra para cumprir uma missão de ajuda ao próximo ou de caridade, como, por exemplo, Francisco Cândido Xavier ou Divaldo Pereira Franco, ou outros tantos espíritos missionários que conhecemos. Bem, a mediunidade também nos é concedida como uma forma de expiarmos ou de nos retratarmos perante a lei divina, a lei de justiça, amor e caridade, todas as leis naturais. Quando nós estamos em desacordo com essas leis, nós fazemos escolhas nem sempre tão acertadas. Nós usamos o nosso livre-arbítrio para essas escolhas. Numa outra vida, porém, precisamos voltar àquele ponto e retomar aquela experiência para melhorarmos a nossa capacidade moral, o nosso aprimoramento espiritual, o nosso desenvolvimento. Em muitos casos, a mediunidade entra aí. Precisamos desse atributo, podemos dizer assim, para que a gente consiga pagar dessa forma, entre aspas, logicamente, essa dívida que contraímos pelas nossas falhas morais ou dos equívocos que todos nós cometemos. Vejam que na resposta os espíritos esclarecem que caso eu não use essa concessão, que é a mediunidade, para fazer o bem, para ajudar o próximo, para evoluir no aspecto moral, na aprendizagem, no desenvolvimento espiritual, então eu sofrerei as consequências do mau uso feito dessa capacidade, né, desse fenômeno que é a capacidade de interagir com o mundo espiritual. Todos nós podemos melhorar, podemos aflorar, se assim Deus permitir, a nossa mediunidade. Mas sempre, em todos os aspectos, sem nenhuma exceção, é para melhorarmos e para evoluirmos, para exercermos aquilo que Jesus nos ensinou. Amar o próximo e, principalmente, né, gente, fazer a caridade, ajudar sempre, com esse olhar voltado para o bem. Então, meus amigos, vamos prestar atenção na nossa capacidade mediúnica e usá-la para o bem sempre. Muita paz a todos.